Mais um vídeo no canal e hoje para falar da noite de Copa do Brasil, o Cruzeiro foi à Arena MRV e mostrou por que hoje é um time taticamente muito melhor do que o Atlético, além das peças também, mas é taticamente um time que está muito à frente do Atlético Mineiro e venceu por 2-0, praticamente encaminha a classificação na Copa do Brasil. Acho muito difícil a reviravolta nesse jogo, mas tudo é possível. E no Rio, o Vasco empatou com o Botafogo em São Januário, um jogo bem igual, com algumas chances de gol, mas muito disputado. E ficou tudo para o jogo da volta no Newton Santos depois da data FIFA. A gente vai falar muito sobre essa rodada, essa noite de quarta-feira de Copa do Brasil. Mas antes, eu quero pedir você para deixar o seu like, comentar aqui o que você achou dos dois jogos na rodada, né? Teve o Corinthians também, mas os dois principais jogos que a gente vai falar hoje no vídeo. Dê a sua opinião, comenta aí, vem trocar uma ideia com a gente sobre essas partidas. E se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas publicações. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e ajude a gente a crescer no YouTube, beleza? Bom, falando primeiramente do jogo que abriu as quartas de final da Copa do Brasil, o Cruzeiro foi à Arena MRV, fez um jogo muito consistente. O primeiro tempo eu achei bem igual, assim, o Atlético Mineiro ainda conseguiu segurar um pouco o ímpeto do Cruzeiro, conseguiu deixar a partida um pouco mais equilibrada e brigar mais pela bola, dificultar mais a vida do Cruzeiro. E então passou um cenário de um jogo um pouco mais igual, assim, como a gente até esperava que fosse esse duelo. Mas na volta do segundo tempo, assim, logo no início o Atlético toma um gol, assim, um golaço do Fabrício Bruno, mas é um gol também que é preciso destacar, né? O Fabrício Bruno é o zagueiro, estava quase na área do adversário e completamente livre para poder chutar. Acertou um chute de rara felicidade, tudo bem. Assim, não dava para o Everson pegar a bola, mas a liberdade que ele teve foi algo assim espantoso. Num jogo tão importante, você deixar um jogador adversário com tanta liberdade na frente da sua área é algo bem espantoso. E aí o Atlético sentiu demais esse gol, assim, depois que tomou o primeiro gol, 1-0, o estádio deu uma diminuída no ritmo, assim, o ambiente mudou, os jogadores ficaram um pouco mais afoitos, um pouco mais nervosos em campo, as jogadas já não começaram a não encaixar mais, e assim, teve horas até que mostrou o semblante do Cuca no banco de reservas, e assim, o semblante dele era o espelho para o time dentro de campo. Ele com a fisionomia muito abatida, muito sem saber o que fazer, e aí o time refletiu isso dentro de campo. O time não conseguiu mais jogar, não conseguiu mais se encaixar dentro do jogo, tomou o segundo gol e assim, o ambiente não ficou legal lá pro lado do Atlético. Na saída de campo, o Cuca bateu boca com o torcedor, o Hulk também bateu boca com o torcedor. Logicamente, uma derrota dentro de casa para o maior rival, ela traz alguns resquícios depois, né? Mas o Atlético, para poder fazer
esse resultado na volta e tentar sair com a classificação, vai ter que mudar muito essa postura dele. Assim, vai ter que mostrar algo que não vem mostrando esse ano, não vem mostrando nas últimas partidas. O Cruzeiro, por outro lado, mostrou que além de peças, tem um time muito organizado. O Léo Jardim montou um time que sabe o que faz dentro de campo. Pode não ser o time mais vistoso de se ver, mas é um time muito certinho dentro de campo. Ele até teve menos posse de bola, é uma característica que ele já falou disso em entrevistas, que posse de bola nem sempre é o mais importante. E ele justificou em entrevista e hoje mostrou por quê, né? Teve menos posse de bola, deixou o Atlético ficar tocando bola lá atrás. Acho até que isso fez o Atlético ter muita dificuldade, porque não é também a característica do Atlético na maioria dos jogos em que ele vai bem. E aí o Cruzeiro controlou o jogo, assim, controlou a partida, principalmente depois do primeiro gol no segundo tempo. O jogo ficou na mão e a feição do que o Cruzeiro queria fazer dentro de campo. O Atlético precisa entender aí também um pouco o que acontece com esse time dentro da Arena MRV, né? Assim, recebi até mensagens de alguns amigos. O Guilherme Schaefer, um grande amigo meu, mandou a mensagem falando que todo mundo manda na Arena MRV, menos o Atlético. E não deixa de ser uma verdade, né? Assim, jogos decisivos, o Atlético perde dentro de casa. Embora tenha classificado na Sul-Americana e na Copa do Brasil, ele perdeu para Flamengo e Bucaramanga dentro de casa. Então, o cenário ficou muito mais difícil ainda nas classificações porque eles perderam dentro de casa. Já perdeu o título. O Cruzeiro já tem 3 vitórias dentro da Arena MRV. Vi até uma informação agora à noite que os dois times, né, tirando o Atlético, mas os dois times visitantes que mais venceram na Arena MRV são Flamengo e Cruzeiro, ou seja, os dois principais rivais para o atleticano são os times que mais venceram lá dentro. Então, tá na hora também do Atlético tentar entender, da torcida, o time, treinador, diretoria, tentar entender o que acontece com o ambiente e com o time quando joga dentro de casa. Assim, aquele ambiente que na época do Cuca Ball fazia o estádio pulsar, parece que não está acontecendo e não está dando tanto efeito para o time do Galo. Resumindo, é isso. O Cruzeiro sai na frente, 2-0, uma vantagem muito boa. Acho muito difícil o Atlético reverter lá no Mineirão. Futebol pode acontecer, mas diante do cenário do que foi o jogo hoje, do que tem sido a temporada, acho muito difícil que o Cruzeiro não garanta essa classificação para a próxima fase. Lá no Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo fizeram um jogo bem animado até. Gostei do jogo, assim, de animação. Não foi um jogo tecnicamente muito bom, mas é um jogo que teve algumas chances de gol. E o Vasco se recuperando bem durante a partida. Assim, quando, após o início ali, logo nos primeiros minutos, o Arthur Cabral teve uma chance de cabeça, quase fez o gol para o Botafogo. Logo na jogada seguinte, muito parecida, o mesmo jogador teve outra chance sozinho dentro da área, assim, uma liberdade do lateral esquerdo para poder cruzar e do Arthur Cabral para poder cabecear, que impressionou também, mas o Botafogo saiu na frente, assim, 2 chances de gol muito rápido no jogo.
o Botafogo saiu na frente e aí, assim, para muita gente parecia que ia desandar ali o Vasco. Diante do clima que tava ali pelos últimos jogos, será que se o time for jogando uma bola um pouco pior do que a gente imaginava, a torcida vai começar a jogar contra, e aí acabou não acontecendo isso. O Vasco conseguiu aos poucos diminuir o ímpeto do Botafogo, ganhar um pouco de campo, empatou no momento crucial da partida, porque não deu tempo da torcida e do ambiente também ficar um ambiente pesado em São Januário. E aí depois se acertou dentro de campo, teve boas chances de gol até. No início do segundo tempo teve uma sequência ali de bola na trave até, uma boa defesa do John, bola na trave, quase virou o jogo, mas é, o jogo foi muito igual, na minha visão, equilíbrio total. Até falei disso no vídeo pré-jogo aqui no canal, que era um jogo, uma partida onde o Botafogo é melhor do que o Vasco, isso é claro, todo mundo sabe, é mais time, mais organizado, mas que é um clássico que se iguala demais. É, a meu ver, até se igualou mais do que o Atlético e Cruzeiro. O Atlético e Cruzeiro eu acho que não teve essa cara tanto de clássico. No Vasco e Botafogo hoje, teve. E aí o fator São Januário também ajuda a igualar essas forças, né? O Vasco fica muito mais forte lá, embora tenha tido revés, alguns reveses no estádio recentemente, mas querendo ou não, a gente tem que concordar que a força ali do estádio, da torcida, ajuda no ambiente a igualar a partida. Mas o jogo foi interessante, algumas chances de gol, mas foi muito equilibrado, muito equilíbrio do início ao fim, e o resultado mostrou isso, né? 1-1, e ficou tudo para a partida da volta lá no Newton Santos. Embora seja fora de casa, o fato de ter terminado empatado o jogo, eu acho que permite o vascaíno assim sonhar e com a classificação, seja com uma vitória, mesmo que seja simples, ou até mesmo com um empate levando o jogo para pênaltis. Acho bem possível uma classificação, e o vascaíno pode sonhar sim com essa classificação. Mas acho o Botafogo favorito, ainda mais com a vantagem de jogar em casa, é, podendo ganhar por uma vitória simples. É, Agora, bem rapidamente, assim, não assisti o jogo, mas o resultado do Corinthians, né? Corinthians e Atlético Paranaense, era bem o que eu esperava. Para mim, é o duelo mais desigual dessas quartas de final. O Corinthians não está no momento maravilhoso, mas vem de uma sequência melhor, ganhou do Vasco bem em São Januário. E o Atlético Paranaense está mal no ano, quase está com dificuldade, inclusive, na Série B. Então, para mim, é o confronto mais desigual, e o Corinthians ganhou fora de casa. Para mim, já está classificado. Assim, futebol, a gente tem que tomar cuidado com essas frases, mas para mim já está classificado para a semifinal. Acho pouco provável o Atlético Paranaense chegar na arena do Corinthians e ganhar dele lá, ganhar de pelo menos 2 gols para poder levar para os pênaltis. Então, é isso. Esse é o resumo da noite da Copa do Brasil. Uma noite boa de futebol, bem movimentada, com jogos legais, interessantes. E eu quero saber a sua opinião, o que você achou desses jogos. Assim, o Cruzeiro
Tá com a classificação na mão? Ou você acha que o Galo ainda pode reverter lá no Mineirão? Vasco e Botafogo, quem que é favorito? Você gostou do jogo ou não? Comenta aí, deixa a sua opinião, vem conversar com a gente sobre a rodada da Copa do Brasil. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo nos grupos de amigos, com seus amigos, com sua família, para ajudar a gente a aumentar a nossa audiência, beleza? Até a próxima, um abraço.